Fala que hoje não será a Marivone, mas será a boca de Deus para nós. Será um instrumento hábil no nome do Senhor, que irá nos levar a uma íntima, encontro com o Senhor da palavra. Vamos rezar esta Ave Maria, para assim, como Nossa Senhora, cheia da graça, isto é, cheia do Espírito Santo, e ela interceda pela Marivone por cada um de nós, para que todos nós, cheios do Espírito Santo, possamos acolher tudo aquilo que o Senhor tem nos dizer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a graça e a paz do Senhor nosso Deus estejam presentes aqui em nosso meio. Amém? Amém. Boa noite, amados. Boa noite, amadas. Como o Rodrigo anunciou, eu sou Marivone, sou do grupo de oração Nossa Senhora da Paz, da cidade de Ibiporã. E é uma grande alegria estar aqui com vocês para anunciar essa palavra que o próprio Espírito deu aos servos deste grupo de oração. Então, tomemos a palavra em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 3 a 19. Quem tem a Bíblia da Ave Maria, na página 308. 1 Samuel, é logo após o livro de Ruth, né? 1 Samuel, capítulo 3, iniciando no versículo 3. Amém? Amados, quem não trouxe a palavra, vamos ouvir com bastante atenção, isso já ajuda, né? 1 Samuel, diz aqui, amados: e a lâmpada de Deus ainda não se apagara. Samuel repousava no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. O Senhor chamou: Samuel, o qual respondeu: eis-me aqui. Samuel correu para junto de Eli e disse: eis-me aqui, chamaste-me? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ele foi e deitou-se. O Senhor chamou de novo Samuel. Este levantou e veio dizer a Eli: eis-me aqui, tu me chamaste. Eu não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor não lhe tinha sido ainda manifestada. E pela terceira vez o Senhor chamou Samuel, que se levantou e foi ter com Eli. Eis-me aqui, tu me chamaste. Compreendeu então Eli que era o Senhor quem chamava o menino. Vai e torna a deitar-te, disse-lhe ele. E se ouvires que te chamam de novo, responde: falai, Senhor, vosso servo escuta. Voltou Samuel e deitou-se. Veio o Senhor, pôs-se junto dele e tornou a chamá-lo. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Falai, respondeu o menino, vosso servo escuta. O Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma tal coisa em Israel, que a todos os que ouvirem ficar-lhe-ão retinindo os ouvidos. Naquele dia cumprirei contra
contra a sua casa. Começarei e irei até o fim. Anunciei que eu condenaria para sempre a sua família por causa dos crimes que ele sabia que os seus filhos cometiam, e não os corrigiu. Por isso, jurei à casa de Eli que a sua culpa jamais seria expiada, nem com sacrifícios, nem com oblações. Samuel ficou deitado até pela manhã, quando abriu as portas da casa do Senhor. Ele temia contar a visão a Eli. Eli, porém, chamou-o e disse: Samuel, meu filho. Eis-me aqui, respondeu ele. E Eli: que te disse ele? Não me ocultes nada. Deus te trate com toda a severidade se me encobrires algo de tudo o que ele te disse. Então Samuel contou-lhe tudo, sem nada ocultar. Eli exclamou: o Senhor fará o que lhe parecer melhor. Samuel crescia e o Senhor estava com ele. Ele não negligenciava nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É um texto meio longo, mas um texto muito bonito e um texto muito importante da Sagrada Escritura. Porque primeiro vamos entender quem é Samuel. Nós vimos aqui que nesta ocasião Samuel era apenas um menino, porque é assim que é referido a ele, era apenas um menino. E nós sabemos que Samuel é filho de Ana, uma mulher que não tinha a fertilidade, a fecundidade no seu ventre. E ela orou, fez uma oração a Deus e ela gerou então este filho. Ele é fruto de uma oração e de uma promessa de Deus. Inclusive Ana, ela faz um cântico tão lindo, que este cântico é repetido depois, séculos depois, por uma mulher maravilhosa, que nós conhecemos muito bem, né? Aquele cântico glorifica, né? Ele é um cântico tirado do Antigo Testamento, aqui, desta mulher, a mãe de Samuel, Ana. Então ela, que não podia gerar filhos, gerou Samuel. Então ele já é o filho da promessa de Deus. Ele já é o filho de uma oração feita pela sua mãe. Então nós vemos, queridos, que ele já é desde o ventre um menino escolhido. Ele já recebe esta bênção, esta vocação. E ele servia a Eli. Então quando ele ouviu, ele não tinha essa intimidade ainda com Deus, ao ponto de ouvir e identificar que era Deus que falava com ele. Então quando Deus falou com ele, ele pensou que fosse o seu senhor humano, o seu senhor terreno, que era Eli. Deus chamava e ele ia até o seu senhor. Me chamou o Senhor 3 vezes. O que ele ouve? Então ele ouve a voz, portanto ele ouve as palavras de Deus. A palavra de Deus caiu no coração de Samuel. Por 3 vezes foi preciso que o seu senhor humano, Eli, lhe orientasse. Da outra vez que essa voz te falar, você responde: eis-me aqui, o teu servo te escuta. Então ele cumpriu essa orientação de Eli e ele escutou as ordens de Deus. Deus insiste com os seus. Deus insiste com você. Deus te chama também assim, muito mais do que uma vez. E se você não tem nenhuma intimidade com Deus,
Ele insiste novamente. Ele te chama. Qual é o seu nome? Pode falar o seu nome. Deus conhece seu nome. E Ele te chama. E com certeza, a exemplo de Samuel, você também, desde o ventre da tua mãe, Deus já te escolheu para algo muito importante nessa vida. Samuel, ele escolheu para ser um homem de transição. Naquela época, o poder político e o poder religioso, eles se confundiam entre si, eles se complementavam. E naquela época eram os juízes que faziam toda a administração espiritual e política do povo de Israel. E vejam, Samuel, ele faz essa transição entre os juízes e os reis. Foi no tempo que foi Samuel que ungiu a Saul. Foi Samuel que depois, posteriormente, ungiu a Davi. E ele então recebe essa graça de ser um sacerdote e ser também um profeta de Deus. E nós vemos na carta de São Pedro que eu e você, somos chamados a sermos sacerdotes, reis e profetas. Que jeito que nós somos assim? Quando nós seguimos o sacerdote maior, que é Jesus, o rei dos reis, que é Jesus, e o profeta dos profetas, que é Jesus. Ele teve a verdadeira palavra profética que se concretizou na nossa vida, através da sua própria vida. Então vejam, queridos, tudo que Deus costura, tudo que Deus escreve, nada é desperdiçado. E você está incluído em todas as histórias de Deus. Lá, né, nesse contexto histórico aqui, em que vivia Samuel, havia toda essa ascensão dos juízes sobre o povo, te dando regras, orientando os costumes, fazendo as leis. E este mesmo povo quis de repente um rei. E é o tempo que Samuel viveu. É o tempo que ele pôde também falar ao povo a mensagem de Deus. Porque ele passou a ouvir essa mensagem no seu coração. Ele ouviu por quê? Porque ele se dispôs. Ainda menino, ele abriu o seu coração. E o Rodrigo cantava que basta querer. Para quê? Para te ver outra vez. Então, Samuel não tinha ainda ouvido essa música, mas ele sabia que bastava querer para ouvir a Deus outra vez. E veja que a palavra de Deus, ela passa a ser a grande protagonista deste tempo. Ela é a grande autora e personagem deste momento. Não é nem Samuel, nem o rei Saul, nem o povo de Israel, que é o personagem, o protagonista principal deste tempo da história. É a palavra de Deus. Porque Samuel, ouvindo a palavra de Deus, anunciava ao povo, para o povo segui-la. Então vejam, queridos, que importante que é você estar aqui, neste grupo de oração, ouvindo a palavra de Deus. É Deus mesmo que se dirige a você, minha amada. Qual é seu nome, querida? A Maria Alice. É Deus falando com a Maria Alice. É Deus dizendo: Maria Alice, Maria Alice, Maria Alice. Né? É Deus chamando. É Deus chamando você. A palavra de Deus não é apenas uma literatura para consulta. A palavra de Deus é espírito e vida. É para mim, é para Maria Alice, é para o Rodrigo, é para o Edson, é para o Marcelo, é para a Cici, é para cada um de nós. É para este povo, deste grupo de oração, família de Deus. É para toda a arquidiocese de Londrina. Aqui está bem evidente
Se nós virmos aqui, queridos, que eu e você também podemos ter essa característica de profetas. Eu de profetisa, o Rodrigo de profeta, o Edson de profeta, aonde? Na nossa casa, no nosso trabalho. Vejam, Samuel não temeu, ele vivia ali no templo, na casa de Deus, ele não temeu sair e convencer o povo de Israel a respeito do que o Senhor desejava para eles. Você também não deve temer, eu também não devo temer. Se você vê lá na tua casa alguma coisa que está em discordância com a palavra de Deus, você tem que ser um profeta, uma profetisa, com todo o amor, com toda a luz do Espírito. Você deve ir lá e fazer a diferença, mudar para melhor. Talvez a gente ache que o grupo de oração é um grande refúgio, e também o é, mas não pode ser um refúgio para nós fugirmos, nos escondermos dos nossos. Então, pelo menos enquanto eu estou lá, eu sou aliviada dos pesares da minha vida. Isso também ocorre e é bom. Mas eu devo vir aqui para eu me alimentar desta palavra. E enquanto estou refugiada aqui, estou guardada aqui, me alimento para sair lá fora e enfrentar o mundo lá fora mais forte. Porque a palavra me nutriu, a palavra me ensinou, me orientou, e eu posso chegar lá com toda a franqueza, com toda a fortaleza, com toda a sabedoria que tem a palavra, e instruir, mudar aquela circunstância, mudar aquela situação, transformar a minha vida. Se estou triste, a palavra diz que eu devo ser alegre, então eu vou buscar alegria. Se estou desorientada, a palavra me orienta. Se estou com medo, a palavra me encoraja. Se não sei tomar decisões, a palavra me dá um espírito decidido. E também aqui nessa palavra, nesse contexto, teríamos que ler o antes e o depois. Mas neste contexto de Samuel, nós vamos ver que ele estava sob a ação do Espírito de Deus. E isso deve buscar você aqui neste grupo de oração. Enquanto nós cantávamos aqui, é tão importante a música no grupo de oração, não é verdade? Enquanto as meninas e o Rodrigo cantavam aqui, nosso coração foi se enchendo. A gente não canta só porque a gente sabe aquela letra. A gente canta para encher a nossa alma deste Espírito. E agora, neste momento, a gente ouve a palavra para que esse Espírito, preparado por este canto, por essas palavras proféticas presentes no canto, também alimente o nosso interior e nós saímos daqui fortalecidos. E às vezes a gente fala, eu queria tanto ir um dia no grupo que for cura e libertação. Amados, isso é muito importante e é bom. A renovação tem esse carisma do Espírito em exercício. Nós empregamos este carisma em favor comum. Mas só de anunciar a palavra já é um momento de cura e libertação. Por quê? Porque a palavra em si é transformadora. Porque a palavra em si já é o próprio Cristo. Ele é o verbo, a palavra. E Samuel, no Antigo Testamento, num tempo tão longínquo, em que ele nem conheceu o verbo encarnado, Jesus, ele confiou plenamente na palavra de Deus. Deus lhe comunicava a sua palavra e ele a colocava em prática, anunciando ao povo para colocá-la também. Isso significa, amados, que Deus está insistindo também conosco, chamando a mim, chamando a você, a
através deste grupo de oração, através das pregações que aqui forem dadas, forem realizadas, sairmos e profetizarmos mundo afora, profetizarmos no nosso lar. O Papa Francisco está convocando bispos do mundo inteiro para o sínodo para as famílias. E ele está também, para 2015, promovendo, após esta ação sinodal, convocar pessoas, representantes de movimentos do mundo inteiro que tratam das famílias, para que possamos dar um suporte, um novo rumo, um novo direcionamento, uma evangelização eficaz para as famílias. A renovação tem um ministério para as famílias. E este grupo chama-se Família de Deus. Tudo isso tem a ver. Tudo tem Deus. Vocês pensam que Deus escreve alguma coisa e a gente joga fora? Até a vírgula a gente aproveita. Não é verdade? De Deus é assim. Então significa grupo Família de Deus, que enquanto família humana, porque essa é a grande família de Deus, Deus quer aqui, mas nós somos em apenas 50, nós somos apenas 60, às vezes estamos até em menos. Deus andou aqui na terra, a segunda pessoa da Santíssima Trindade de Jesus, com bons apóstolos, com mulheres piedosas, as dezenas de discípulos, e ele marcou a história. Ele salvou o mundo, amoldando o mundo que o salvou, o mundo que Cristo, e ressuscitou, está vivo e reina. Então, querido e querida, o Senhor está chamando você, Maria Liz, a mudar a história. Mas eu sozinha vou mudar a história do mundo? Você mais a Cirlei, mais o Luiz, mais o Edson, mas tantos que estamos aqui, podemos mudar o mundo que queremos. Como está sendo lá na tua família o anúncio da palavra? Vamos fazer um retrospecto. Quantas vezes por semana você abre a palavra de Deus e anuncia para os teus? E ela não conhece a minha casa. E ela não sabe como é que é lá, né? Mas é lá que Deus te plantou. Se Ele quisesse que você evangelizasse outros, Ele daria outra esposa, outros filhos. Mas Ele deu esta esposa, este esposo, estes filhos, esta sogra, estes vizinhos. Foram estes. Estes são os presentes de Deus. E são essas pessoas que vão te levar para o céu. Porque se você cumprir o que Deus pede, e eles, se não acolherem ou acolherem, mas é por causa dele que você vai para o céu. É por causa destes que você vai para o céu. É difícil? Lógico que é. Você transformar uma reunião familiar num momento de oração. Comece pelo momento da refeição. É um momento tão sagrado, o momento da refeição, que não há quem rejeite a oração. Se rejeitar aparentemente, não vai apenas participar, mas vai estar ouvindo e vai estar comendo uma comida abençoada. Isso já vai fazer um efeito diferente. Hoje eu chamei a minha filha e o meu genro para participarmos, porque sobrou bastante comida de ontem, né? Então, na segunda a gente come, então tem que chamar tudo de novo, né? Aí, eu rezo todas as refeições, né? Já é costume em casa. Aí meu genro falou assim, que a gente tira um papelzinho, tem uma palavra bíblica e embaixo uma oração. Ele falou, hoje posso sugerir uma outra oração? Eu falei, pode. Vamos dar as mãos.
Eu acabei de internar uma pessoa muito conhecida nossa, lá no Hospital Araucária, isso tem um Hospital Araucária, e ele não está nada bem. Eu gostaria que neste momento tão sagrado, nós rezássemos por essa pessoa, para que Deus viesse em socorro dele. Aí nós rezamos então a Ave Maria. Eu vejo que aquilo foi tão diferente, aquela refeição, porque nós partilhamos a dor de alguém. Não só abençoamos o nosso alimento, mas partilhamos a dor de alguém. E depois a minha filha falou, mas mesmo assim, vamos ler o que está aqui no papelzinho e lemos, tinha tudo a ver com a oração do nosso Maria, né? Que o melhor pão é o pão da oração, feito em benefício dos outros. E a gente vê que Deus é lindo, Ele põe até o papelzinho certo no lugar certo, no dia certo. Incrível, né? Que preocupação que Ele tem de dar jeito nos detalhes. E nós vamos vendo a presença de Deus em coisas pequeninas e coisas grandes. Como Ele se importa conosco. Por isso, queridos, fiquemos desta noite, desta passagem. Um detalhe que é importante: Deus nos chama. Se Ele chamou Samuel pelo nome, Ele chama você também pelo nome. Isso significa que Ele te conhece intimamente. E como Samuel não conhecia intimamente, mas se abriu, você também. Mesmo eu sou que nem aquele povo, eu sou que nem o Rodrigo, que fala assim, parece que Deus está falando, ele fala com a gente, Deus fala com ele fala com a gente. Eu não sou assim. Mesmo que você ache isso, Samuel também não estava entendendo. Mas alguém ele falou que seria Deus que estaria falando. Foi tão simples, por isso que Samuel nem entendeu, porque era tão simples. Deus também é simples com você. Ele pode estar falando através de um fato, através de uma pessoa, e a gente está ali, né, sem entender. Mas com o tempo, na terceira vez, Samuel entendeu. Com o tempo a gente vai entender. O importante é abrir o coração. Então você é um chamado, uma chamada por Deus que te conhece. E depois, a segunda mensagem, ouvir a palavra de Deus. Ele chama, mas quer dar uma mensagem, quer dar um ensinamento, quer dar um mandamento, quer fazer um pedido, quer fazer um envio. Então nós temos que cumprir essa vontade. E então seremos felizes. Samuel marcou tempo na história dele e da humanidade. Você tem que marcar esse tempo na tua história. Quando você se for, né, eles vão dizer, vou deixar de pegar no seu pé, viu, Maria? Cícera, né? Cícera, que mulher virtuosa, que mulher que marcou o seu tempo. Ela transformou as pessoas que estavam ao seu redor, com testemunho da sua vida, com a força profética das suas palavras. Ela leu as Sagradas Escrituras, ela a entendeu, colocou em prática e ainda anunciou. Nós temos que marcar. Não pode. Quando daqui a 100 anos, quem foi Cícera? Não sei. Aí tem que falar, Cícera, foi minha avó? Foi minha avó, era uma mulher corajosa, virtuosa, ia no grupo de oração, naquele tempo tinha grupo de oração, Eu estou hoje na renovação carismática, porque minha avó foi, a Cícera, minha avó foi na renovação carismática, Eu sou católica, porque a Cícera deixou para mim um legado. Olha, eu nem conhecia a Cícera, mas eu amo a Cícera, porque ela educou tão bem a minha mãe, que me passou os preceitos da igreja. Nós temos que marcar a história. Tem que ser, mas o mundo está em transição. Ele também estava. No tempo de
marcou a história. Você também tem que marcar a história. Você quer isso, irmão? Você quer isso? Então levante-se. Nós só vamos conseguir marcar a história porque, além deste detalhe de Samuel ter sido chamado, Samuel ter ouvido a palavra, ele está sob a ação do Espírito de Deus. Tem tudo a ver. Você pode ser chamado, ouvir a palavra, mas se não estiver sob a ação do Espírito, você não vai ter a coragem de realizar o intento do Senhor. Põe a mão sobre o teu coração. Aí no teu coração habita Deus. O Espírito Santo está aí no teu coração. Você é um batizado, você é uma batizada. E neste dia, você passou a fazer parte da família de Deus. Por causa do Espírito Santo, você tornou-se filho do Pai, irmão em Cristo, pela força do Espírito. Por isso eu te peço, Espírito Santo, entranha nestas aulas, nestes corações, arrancando o medo, arrancando a deficiência auditiva espiritual, toda deficiência em ouvir o chamado, toda má interpretação da palavra divina. Retira, Espírito Santo, e adentra o mais íntimo desses corações. Propicia intimidade entre estes filhos e o Pai eterno. Propicia, Espírito Santo, uma vida nova, uma vida restaurada pelo teu poder e pela tua força. Traz a estes e a essas que aqui devotamente entregam suas vidas ao teu dispor, uma nova compreensão sobre o chamado de Deus, um novo entendimento santo, entendimento livre, puro, de todas as amarras do mundo, sobre a mensagem, sobre a profecia que o Senhor dá a cada uma dessas vidas. Vem, Espírito Santo, vem também curando nestes corações toda a incompreensão, vem libertando estes corações de tudo que obscurece o entendimento da palavra. Vem, Espírito Santo, marcando estas vidas, marcando essas histórias de vida. Vem, Espírito Santo. Queridos, se você quer, muitos estão sentindo uma sensação diferente. Tem uma pessoa entre nós que está sentindo que o seu corpo não tem peso. É a ação do Espírito Santo. Você não sente o peso do teu corpo. O Senhor está mostrando através do teu corpo o que é o Espírito. O Espírito é real. Ele ocupa um lugar no teu coração, mas ninguém pode dimensioná-lo, porque ele é infinito, ele é total, e ele está agindo no teu interior. Acredite, é Deus tocando em você. E você que, ouvindo estas palavras da Sagrada Escritura, que sabe que Samuel foi chamado, está se perguntando que há muito você tem vindo a este grupo de oração e não sabe ainda para que é o teu chamado, a qual ministério, a qual vocação
o Senhor te destinou. E você ainda é jovem, assim como Samuel. E o Espírito de Deus adentra a tua mente e o Senhor te orienta agora. Busca o crescimento. Porque assim como Maria Santíssima cantou o Magnífica, inspirado no cântico de Ana, mãe de Samuel, e também Samuel, assim como Jesus, cresceram em sabedoria e graça diante da comunidade. Deus está chamando você, ainda jovem, e diz que você deve crescer em sabedoria e graça. Busque o conhecimento da palavra, busque os encontros, mergulhe na palavra. Não entendeu? Pergunte a algum servo mais antigo, mais experiente do grupo, mas insista, não desista, porque Deus tem um chamado grande para você. Maligno colocará muitos empecilhos, mas você deve persistir, perseverar. O Senhor dá uma graça unânime entre nós. E essa graça é a graça da abertura da nossa mente para a compreensão da sua palavra. Todos nós estamos sendo atingidos, até mesmo aqueles que muito já buscaram este conhecimento. O Senhor está dando conhecimento amplificado, melhorado, aprofundado. Obrigada, Senhor. Glórias nós te damos. Nós te pedimos, ó Espírito Santo, que adentre agora a nossa audição espiritual. Nós queremos ouvir a Deus. Vem, Espírito Santo, atingindo as áreas que nos ensurdecem. Curai-nos, libertar-nos de toda surdez espiritual. Queremos ouvir a Deus. Queremos ouvir a sua palavra para obedecê-la, para colocá-la em prática. Vem, Espírito Santo. Vem agora sobre os nossos ouvidos espirituais. Coloca a mão agora sobre o teu ouvido físico, entregando a tua audição ao Senhor, entregando a tua audição espiritual ao Espírito Santo. Tira os tapões dos nossos ouvidos, tira as raízes que nos levam ao ensurdecimento. Tira, vem, Espírito Santo, vem atingindo essa aridez que muitas vezes habita em nosso coração devido à surdez. Coloque a mão agora sobre os teus lábios, porque quando Samuel ouviu, compreendeu, ele foi e profetizou. Ele foi e alertou o povo de Israel a respeito das realidades divinas. Coloque a mão agora sobre os teus lábios e peça com a voz da mente, com a voz do coração. Sim, Senhor, nós apresentamos sobre o poder do teu Santo Espírito os nossos lábios. Que os nossos lábios profetizem o que tu colocas em nosso coração. Que a boca fale daquilo que o coração está cheio. Que o nosso coração esteja cheio do Espírito Santo, cheio de ti, cheio da vontade do Pai, para que tudo isso seja manifesto a nós mesmos e ao teu povo. Assim vos pedimos, assim cremos que tu podes realizar e
e te damos graças, porque realizaste em nós essa obra de desbravar a nossa língua, a nossa boca, para dar a ela uma boca de profeta, boca de profetisa. Eu vejo que o Senhor destrava muitos lábios que estavam costurados, amarrados, para estarem emudecidos diante dos fatos. O Senhor agora corta esses amarrios que estão nos lábios, e Ele nos dá lábios de profeta. Obrigada, Senhor. Coloca sobre os nossos lábios a brasa do altar, Senhor. Assim como no tempo de Samuel, nem mesmo Josué foi maior do que ele. Depois de Moisés, somente Samuel, para o seu tempo, marcou tão fortemente a história. E nós nos pedimos, queremos marcar também a nossa história. Não queremos passar indeléveis, sem marcas. Queremos marcar a nossa família, a nossa história familiar, a nossa história pessoal e a história da nossa comunidade. Porque queremos servir a Ti, somente a Ti. Ouvir a Ti, somente a Ti. Graças. Glórias nós te damos. Honras nós te levamos. Cantemos a este Deus maravilhoso que operou em nós estas maravilhas espirituais. Ganhamos graças espirituais nesta noite. Glórias a Ti. Beijo vem cuidar, já me conheci antes que eu nascesse. Jesus me escolheu, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Aonde ele mandar, eu irei. Uma oração, uma promessa. Seu amor eu não posso burlar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, aonde mandar eu irei. Seu amor, Coragem, você está fazendo eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Jesus, que Jesus é nosso Salvador. Só sua voz agora canta, aonde mandar eu irei. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso. Seu amor eu não posso ocultar. Diga, quero anunciar. Quero anunciar para o mundo ouvir. Para o mundo ouvir que Jesus é o nosso. Jesus é o nosso Salvador. Vamos aplaudir esse Deus. Maravilhoso Deus, bondoso Deus. Glórias nós damos a este Deus. Pegamos os nossos braços e glorifiquemos a uma só voz. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu chamado.